Hoje eu vou mostrar para vocês a incoerência de um grande apologista aí, né? Muito conceituado. Acredito que alguns dos senhores o conhecem. Eu estou falando do apologista Norman Geisler, tá bom? Eu tenho outros livros de Norman Geisler, né? E eu gosto dos escritos dele, né? Uso muito os argumentos dele, por exemplo, para discutir, quando é preciso, contra críticos, céticos, ateus, agnósticos, gnósticos e assim por diante. Então, Norman Geisler sempre me ajudou, né? Os livros eles são bons e eu recomendo esse aqui, Manual de Dificuldades Bíblicas, tá bom? Respostas para mais de 780 passagens polêmicas, tá bom? Mas, infelizmente, ele deixa a desejar, né? Quando ele vai tratar sobre a passagem de 1 Coríntios 11, verso de número 5, a pergunta é: as mulheres deveriam usar véu enquanto oram? Né? E ele apresenta o problema do texto bíblico, que é normalmente a pergunta, a dúvida da pessoa, e embaixo ele apresenta a solução, ou seja, a resposta apologética da parte dele. Eu acho uma incoerência e eu gostaria aqui de destronar esses argumentos e essas hermenêuticas falaciosas dele, né? Com base naquilo que eu investiguei, estudei e escrevi até um livro. O link para a compra está aqui embaixo na descrição. Meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de verificar a sua inscrição e também de deixar um like aqui, tá bom? Que isso nos ajuda bastante. A nossa meta é de alcançar 5.000. Chegando aos 5.000, eu tenho o sorteio do meu livro, tá bom? Uma defesa ao uso da cobertura, tá bom? Então eu conto com a ajuda e a participação e a divulgação e a interação dos senhores aqui. Veja bem, Norman Geisler, tratando sobre a questão do véu, primeiro, deixa eu destacar aqui, eu já cansei de avisar e eu destaco no livro também. Eu não sou um defensor do véu, digo, no sentido do pano, do tecido, né? Existem alguns que vão destacar e vão enfatizar muito a questão do véu, do próprio tecido, né? Como, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil. Eu não tenho nada a ver com eles, não tenho compromisso com a teologia deles, então eles vão enfatizar isso. Mas isso é um problema deles. Eu enfatizo no livro, e a minha defesa é tão somente numa cobertura. É claro, se uma irmã piedosa quer usar um tecido, um pano, que cubra toda a sua cabeça, os cabelos, vá até os ombros, as costas, isso faz parte do culto devocional dela, do coração piedoso dela, né? Mas eu não tenho problema algum em usar outro tipo de cobertura, até porque o sentido no grego, a expressão grega para cobertura, né, do grego katakaliptetai, denota literalmente no texto grego, se você tem acesso ao original, denota apenas cobertura. Ah, mas o véu, ele apresenta o sentido mais original daquele contexto do século I, e ele cobre todos os cabelos das irmãs ou das mulheres. Bom, mas e daí? O Paulo não destaca ali que o uso da cobertura é por causa dos cabelos da mulher. Paulo não diz assim, vocês devem usar para cobrir todos os cabelos. Não está no texto bíblico, essa motivação de Paulo. A ênfase, a tônica de Paulo é que deveria de trazer uma cobertura sobre a cabeça. A tônica de Paulo não é nos cabelos da mulher, e sim na sua cabeça. Logo, ela traz uma cobertura, seja um chapéu, seja um gorro, e assim por diante. Então, a tônica de Paulo é na cabeça, não nos cabelos, tá bom? Um outro adendo aí, que tem pessoas que confundem pelo fato de desconhecer a teologia de Paulo da cobertura, e aí dizem que a questão da cobertura tem a ver com modéstia feminina. Tem nada a ver com modéstia feminina, ok? E aí argumenta-se, o que adianta usar uma cobertura e depois, quando termina o culto, a mulher ou a moça vai usar calça comprida e short. Mas o que a teologia da cobertura tem a ver com modéstia feminina? É claro que ela pode passar uma imagem, uma mensagem de modéstia feminina, mas a intenção de Paulo não é modéstia aqui. A intenção de Paulo é outras razões que ele apresenta no texto. Debaixo de liderança, por causa dos anjos, ok?
por causa da natureza, e ele elenca as razões ali. Isso é questão de um estudo mais detalhado. Então não tem nada a ver com modéstia feminina, tá bom? Talvez você tenha essa mente, essa mentalidade, melhor dizendo, por causa de outros países, né, em outras religiões, como por exemplo o islamismo, onde a mulher é toda coberta, e aí lá no islamismo, lá na Índia, a questão da cobertura, para eles é um véu, né, onde tampa praticamente todo o corpo da mulher. Então lá tem uma mensagem de modéstia, mas é um problema deles lá. O islamismo não tem nada a ver com a teologia de Paulo, tá bom? Então Paulo não vai enfatizar aqui modéstia feminina. Paulo elenca outras razões pelas quais a mulher deve de usar, tá bom? Eu preciso destacar esses pontos interessantes aqui, tá bom? Vamos lá, vamos começar lendo aqui os comentários de Norman Geisler. Eu destaquei apenas alguns, porque é um comentário muito extenso. Vamos lá. Ele diz assim: várias considerações vão trazer luz a esse difícil problema. Bom, eu não sei, né, como ele entende esse texto aqui a ponto de considerá-lo como um difícil problema. Porque eu não considero, eu não vejo. Eu posso ver outras doutrinas das Escrituras como sendo de difícil compreensão, difícil de conciliar certas verdades escriturísticas. Mas a questão da cobertura, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu não vejo assim como um difícil problema. Porque o ensino ali está claro e explícito. Ok? Mas vamos lá, e ele prossegue. Primeiro, precisamos fazer uma distinção entre o significado do texto e a sua significância. O significado é o que ele diz às pessoas naquela cultura, e a significância é como ele se aplica em nossa atual situação cultural. Aqui, né, por detrás dessas expressões deles, ali está tratando que a questão da cobertura é meramente uma expressão de caráter cultural, porque as mulheres gregas usavam um véu. E é por isso que elas deveriam de usar o véu, porque no culto elas estavam tirando o véu. Não sei de onde que eles tiram essas informações, porque historicamente não tem comprovação nenhuma. Sabia disso? Agora eu peguei vocês, né? Me comprove historicamente. Porque, é claro, dentro do judaísmo, as mulheres usavam um véu. Tanto publicamente, quanto na adoração elas usavam. Na cultura romana, em contrapartida, publicamente, as mulheres não usavam um véu. Mas na adoração, elas usavam. Tanto elas quanto os homens usavam uma cobertura. Mas na cultura grega, que Paulo escreve aqui, a carta a Corinto, que era uma das cidades da Grécia, né? Na cultura grega, em contrapartida, as mulheres não usavam também publicamente uma cobertura. Alguns entendem e defendem que na cultura grega usava-se um véu, né? E tinha a ver com as prostitutas de Diana, as 1000 sacerdotisas, né? É por causa de uma fonte de um historiador grego chamado Estrabão. Mas ao que tudo indica, quando Estrabão refere-se às prostitutas de Diana com a cabeça descoberta e carecas, né? E que as mulheres sérias deveriam de usar para diferenciar delas, quando esse historiador grego Estrabão faz essa referência e esse registro, ele estava se referindo à antiga Corinto. Porque haviam 2 Corinto, tá bom? E quando aquele templo de Diana com as cabeças, com as prostitutas com as cabeças rapadas, existiu? É claro que existiu, mas existiu cerca de 200 anos antes de Paulo escrever isso aqui. Então Estrabão escreve, e ao que tudo indica, ele refere-se à antiga Corinto. Haviam 2. E ele refere-se à antiga Corinto, não à atual aqui dos dias de Paulo. O general romano Múmio, Lúcio Múmio, em 146 a.C., ele destruiu aquela antiga Corinto, inclusive o templo de Diana. Ok? Em 146 a.C., aquela antiga Corinto foi destruída. Porém, em 46 a.C., ela foi reconstruída pelo imperador romano Júlio César. Mas aí era uma outra Corinto. E esta Corinto aqui, de 46, reconstruída por Júlio César, era a Corinto dos dias de Paulo. Mas esta Corinto, por sua vez, não haviam mais essas prostitutas com a cabeça rapada. Não haviam mais sacerdotisas de Diana.
Logo, nos dias de Paulo, uma mulher, mesmo séria, ela, se porventura usasse a cabeça descoberta, ela não passaria uma imagem de prostituta, por exemplo. Não passaria uma imagem de que estava envolvida com Diana, ou passaria uma imagem de vergonha. Não, nos dias de Paulo, uma mulher com a cabeça coberta, na cultura grega, não indicava nada disso. Então, tanto publicamente ela usava a cabeça descoberta, quanto na adoração. Você sabia que na adoração elas também não usavam uma cabeça coberta, as mulheres gregas? Nem elas, nem os homens. Ambos usavam as cabeças descobertas, tanto publicamente quanto na adoração. Você sabia disso? Eu vou deixar um texto aqui, um artigo de grandes eruditos, grandes comentaristas destacando essa questão, que na cultura grega, usar a cabeça descoberta, desnuda, não indicava, não era sinônimo de prostituição, ou de que a mulher fosse, se tivesse deixado a opróbria, a vergonha. Não tem nada a ver. Eu vou deixar um texto aqui, todas as devidas fontes comentários. Os comentaristas dizendo não tem nada a ver, isso refere-se à antiga Corinto. Muitos anos antes de Paulo. E aquela foi destruída. Então, na cultura grega, as mulheres, quando aparecessem com a cabeça descoberta, publicamente, em adoração, em culto, não indicava, não tinha nenhuma conotação com Diana ou com prostituição. Tá bom? Porque isso já se havia passado muitos anos. E as pessoas fazem essa confusão por causa de um registro de Estrabão. Não tem nada a ver. Tá bom? Então, eles cometem esse equívoco aqui. Que tem nada a ver. Uma mulher... É claro, existiam algumas mulheres gregas que apareciam com a cabeça coberta? Até podiam ser. Mas isso não era algo obrigatório. Isso não indicava que ela era uma prostituta. Ok? Que fique bem claro. E Paulo vai destacando no texto, mas Norman Geisler ele comete esse equívoco, dizer, olha, é porque as mulheres gregas usavam. Historicamente não há comprovação. Falta registro. Ok? Inclusive, olha o que diz um professor no Seminário Teológico de Dallas, chamado Darrell Bock, no livro O Estudo da Palavra para o Conhecimento Bíblico, Atos Efésios, página 283. Diz assim, sugestões de que a presença ou ausência de uma cobertura sobre a cabeça estava associada à prostituição, ao adultério, à homossexualidade, à adoração pagã, ao luto, à falta de modéstia, etc., muitas vezes carecem de provas. Percebe? Então tire essa ideia aí fajuta de que, olha, é por causa das prostitutas. Paulo, em momento algum, diz ser por causa das prostitutas. A gente poderia dizer que essa questão da teologia da cobertura fosse meramente algo cultural se Paulo não apresentasse, não elencasse nenhumas razões, nenhuma razão para que as mulheres cristãs usassem. Então ele deveria usar uma cobertura e não apresentasse nenhuma razão teológica. Mas Paulo, ele se apega à teologia veterotestamentária. E ele não argumenta com base na cultura. Não. Ele argumenta com base na teologia da criação. E ele reporta a sua mente, a sua atenção, para a escritura do Antigo Testamento. Então, quando você pega 1 Coríntios 11, é claro, tem que fazer uma exposição e uma exegese mais detalhada. No livro eu me concentro muito na parte da exposição do texto. Então, quando você pega o texto, você percebe que ali não tem nenhuma indicação de algo cultural. Paulo ele remete toda a sua teologia à escritura do Antigo Testamento, principalmente quando ele diz assim: ela deve te trazer sobre a sua cabeça a cobertura por causa dos anjos. Percebe? Não era algo... Este é um dos argumentos mais poderosos da teologia paulina na questão da cobertura. Ele diz assim, por causa dos anjos. Então percebe que não é por causa das prostitutas de Diana, da cultura, né? Até porque nos dias de Paulo já não existia mais essa questão, né? Mas Paulo não diz nada disso. Paulo diz assim, olha, deve de usar por causa dos anjos. Percebe? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. A gente poderia dizer que era meramente cultural se Paulo não apresentasse nenhuma razão porque ela deveria de usar uma cobertura. Daí a gente poderia dizer, bom, é cultural, mas Paulo apresenta, e de forma clara e explícita,
A pessoa só não quer enxergar isso. Mas vamos lá. Norman Geisler prossegue. Segundo, há uma diferença entre mandamento e cultura. Os mandamentos das escrituras são absolutas. A cultura é relativa. Eu gostaria de saber onde que Paulo diz aqui que é cultural. Paulo, ele discorre e ele diz que tudo que escreve é mandamento. Principalmente em 1 Coríntios 14, 37, que está no conjunto do mesmo contexto de 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, considera que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então não é meramente cultural. Paulo destaca que é mandamento. Tudo que ele escreve é mandamento de Deus. Ok? E curiosamente, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, porque é preciso ler o texto bíblico. 1 Coríntios 11, verso 2, quando Paulo vai discorrer sobre a questão da cobertura, ele diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. E ele vai discorrer depois sobre a questão da cobertura. Mas note que no verso 2, ele usa uma expressão chave aqui. Retendes os preceitos como vô-los entreguei. No livro eu destaco tudo isso. Eu faço uma exegese bem detalhada. Ele diz assim: vocês devem reter os preceitos como vô-los entreguei. E aí, na sequência, ele discorre sobre a questão do véu, ou da cobertura. Preste atenção na expressão, eu vô-los entreguei. E aí, depois, ele vai discorrer sobre a questão da ceia. Ah, mas a ceia é mandamento do próprio Cristo. Isso já é um argumento muito perigoso. Porque deixa eu destacar aqui, eu destaco também no livro, deixa eu destacar aqui, meus irmãos. Quando se diz assim, a ceia é mandamento, é uma ordenança de Cristo, e a questão da cobertura é outra coisa de Paulo, irmão, nós vamos incorrer no liberalismo teológico, porque parece que as palavras de Paulo são menos importantes que as de Jesus, ou são menos inspirados os escritos dele, né? Jesus não escreveu, ele apenas disse, mas os apóstolos narraram e registraram o que ele escreveu. Então, parece que as palavras de Jesus são mais poderosas e mais inspiradas do que as de Paulo aqui. Então, Jesus falou, e aí até surgiu as Bíblias destacadas em vermelho, lembra? Olha, é destacado aqui, as palavras de Jesus é destacado em vermelhos, lembra? Parece que as palavras de Jesus são mais poderosas do que as palavras de Paulo, de Pedro. Então é muito perigoso. Eu tenho muito medo e temor nesse sentido, né? Então, parece que Paulo vamos colocar para o lado e Jesus são dois ministérios distintos. Ok? E eu destaco no livro. Eu faço a distinção do ministério de Jesus e do ministério de Paulo. Mas observe que Paulo também vai comentar agora sobre a questão da ceia, logo após ele tratar sobre a cobertura. E no verso 23, olha o que ele diz, já no contexto da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Observe, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Memoriza essa palavra, eu vos ensinei. Ok? Na questão da ceia, Paulo está dizendo, tudo que eu recebi dele, eu vos ensinei. Agora volta na questão no início da cobertura, no verso 2. Retendes os preceitos como vô-los entreguei. Você sabia que a mesma expressão grega que Paulo usa em 11:2 para falar da questão da cobertura, a mesma expressão grega entreguei, ele usa a mesma em 11:23 para falar da questão da ceia? Ele usa a mesma expressão como também vos ensinei. É a expressão grega paredoca. É a mesma expressão grega que ele usa para falar da cobertura. Eu recebi dele e vou passar para vocês. Vocês estão recebendo os preceitos como vou-los entreguei. Ele usa a mesma expressão para falar da cobertura, para falar da ceia. Percebe? O que Paulo está dizendo é que assim como ele recebeu a ceia do Senhor, ele também recebeu o ensino da cobertura e ele transmite para aquela igreja. Não é meramente algo cultural. Percebe? Precisamos... É a mesma... palavra grega paredoca, tá bom? E curiosamente, alguns dizem, mas ali Paulo só fala da questão da cobertura em apenas ali em 1 Coríntios 11. Meu amigo, Paulo destaca 16 versículos sobre a questão da cobertura, do verso 2 ao verso 16. Sabe quantos versículos ele destaca sobre a questão da ceia? 18. Ele destaca e ele gasta praticamente o mesmo tempo
para falar da questão da cobertura. Ele usa 16 versículos para falar da cobertura e para falar da ceia ele usa 18, praticamente o mesmo tempo. Ou seja, para Paulo, a questão da cobertura é tão relevante quanto a questão da ceia. Isso aí de forma mais esmiuçada você vai encontrar no meu livro. Percebe? Agora vamos finalizar aqui. Olha o que Norman Geisler diz. Muitos eruditos bíblicos acreditam que esse princípio é também verdadeiro a respeito do uso do véu. Isto é, que as mulheres em todas as culturas e em qualquer tempo da história têm de demonstrar respeito para com seu marido. Mas como tal respeito deve ser evidenciado, nem sempre precisa ser como um véu. Por exemplo, pode ser pelo uso de uma aliança de casamento. Ou por qualquer outro símbolo cultural. Pelo amor, eu destaco esse comentário aqui dele no meu livro. Tem nada a ver. É muito fajuto, muito fraco esse comentário dele aqui. Eu já ouvi vários. A aliança de casamento substitui a questão da cobertura. Onde é que está na Bíblia que nós devemos de alterar algo que a própria Escritura já determinou? Por exemplo, a questão do batismo. Foi determinado que é com água, não é? Independentemente se você batiza por aspersão, por imersão, mas tem que ter água. Não é? Você não tem direito bíblico para alterar algo que a Escritura determinou. Você não pode pegar agora, a gente está... Né, vamos modernizar um pouquinho, século XXI, então vamos substituir agora o batismo, não vai ser mais por água, vai ser agora por flores, por poeiras. Vamos batizar... Você está entendendo, meu amigo? É? Ninguém pode alterar. Mesma coisa, a ceia. Foi determinado vinho e pão. Ninguém tem autonomia bíblica. Se faz isso, é herege. Ele quer entristecer o Senhor, assim como argumentou Patrício Cipriano, lá que já estava alterando a ceia naquele contexto, bem no início da era apostólica, ou bem no início do período da patrística, né? Então, é querer entristecer a Cristo. A ceia foi determinada, vinho e pão. Ninguém tem a audácia, a petulância de pegar o pão e dizer, vamos substituir por uma bolacha, ou vamos substituir o vinho por a Coca-Cola. Percebe? Então, como é que alguém vai alterar algo que a Escritura determinou como cobertura para uma aliança? Não tem respaldo bíblico e a Escritura não dá essa autonomia para alterar o que ela já determinou. Não é a aliança que vai substituir a cobertura. Até porque, meu amigo, Paulo diz que ela deveria de usar, a mulher cristã deveria de usar a cobertura sobre a cabeça, não é no dedo. Ela não evidencia submissão no dedo, colocando uma aliança. É sobre a cabeça que é evidenciado isso, não é sobre o dedo. Percebe? Olha o erro. Além disso, para se ter coerência, se a aliança representa respeito e submissão ao homem, ao marido, então, meu amigo, para se ter coerência, os homens têm que tirar a aliança. Ok? Sim, tem que tirar a aliança. Porque se a aliança representa submissão ao homem, e quando o homem usa também uma aliança de casamento, então significa que ele está se submetendo à mulher? Olha a incoerência. Então, para se ter coerência, o homem não pode usar mais aliança de casamento. E na nossa cultura, um homem que não usa aliança de casamento é complicado, né? As mulheres são bravas. Se vê um homem casado, a mulher percebe, cadê a tua aliança? Deixou em casa, volta lá e pega. Então, percebe? Então, para se ter coerência, o homem tem que tirar a aliança. Se simboliza respeito e submissão ao homem, né? Porque parece que ele está submetendo a mulher. Percebe a incoerência? Além de que, o texto no grego, quando usa a expressão grega para marido, aner, a expressão no grego, ela não significa simplesmente marido, mas significa homem, varão. Então, quando a mulher usa uma aliança, não significa que somente as casadas usam uma aliança, mas as mulheres solteiras deveriam de usar, as meninas deveriam de usar, as moças deveriam de usar, entende? Então a questão da cobertura não é simplesmente as mulheres devem de usar, as mulheres casadas, mas as moças solteiras, as viúvas. Porque Paulo usa a expressão grega aner, que significa, é um significado abrangente, que não significa apenas marido, mas homem, varão. Até porque no mesmo texto, na tradução do português, em 1 Coríntios 11, Paulo ele destaca essa questão, né? Não diz marido e esposa, mas diz homem, varão. Então por isso que ela traz uma cobertura. Então, meus irmãos, precisamos atentar para isso. Até porque a questão da aliança já existia nos dias de Paulo. Você sabia disso? Você sabia que a aliança já existia nos dias de Paulo?
é bem provável que ela existiu, ela tem origem nos dias no hinduísmo, na religião hindu se usava uma aliança já. Então no hinduísmo já se usava aliança e é muito provável que é proveniente lá as alianças de casamento. Sabia disso? Entre os gregos, entre os romanos, já se usava aliança de casamento. Você sabia disso? Percebe que se fosse para evidenciar que a mulher era casada, não precisaria da cobertura, porque já tinha aliança de casamento. Percebe? Então esse é o equívoco. Depois, ali por volta do século IX, depois de Cristo, aí as alianças de casamento também foram adotadas pelos cristãos, né? E aí os casais crentes começaram a usar a aliança de casamento. Mas a história da aliança de casamento não é novo, não é agora na nossa cultura. Percebe? Precisamos atentar para isso, meus irmãos. Eu espero tê-los ajudado e eu gostaria de... Está aqui o meu livro, ok? Ele não é tão volumoso assim. Eu gostaria de instigá-los a comprá-lo e também eu gostaria de dedicar esse livraço aqui, Glória Coberta, tá bom? De David Phillips. Esse é um livro muito completo também, tá bom? Eu vou deixar, né, a forma de comprá-los aqui embaixo na descrição, vocês podem adquiri-los. Meus irmãos, então percebe os argumentos falaciosos de Norman Geisler? É um bom livro, eu recomendo, mas aqui ele deixou a desejar muito. Quem conhece, quem estudou com afinco a teologia da cobertura, percebe, né? Não tem dificuldade de aceitar e percebe as incoerências. Tá bom, meu irmão? Eu vou deixar também o artigo dos grandes comentaristas falando das duas Corinto, tá bom? E as devidas fontes. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Abraço.